Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Elisângela, eu sou professora e hoje eu vou apresentar para os meus alunos uma aula de revisão, né? Uma aula de revisão sobre a disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, um pouquinho de cada, porque na verdade nós estaremos fazendo uma revisão, né? Para que os alunos possam realmente relembrar alguns assuntos que já foram ditos no decorrer do semestre, tá certo? E aí, tudo estará relacionado diretamente à unidade 2, porque nós estamos no período de prova, e iremos falar de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, algumas formas e algumas ferramentas para que possam contribuir na hora do estudo. A primeira delas que nós iremos falar é sobre o currículo. Gente, o currículo, nós hoje temos dois tipos de currículo que são bastante conhecidos, né? Temos o currículo comum, né, que é o Vitae, que as pessoas chamam, e temos o currículo Lattes, tá? É importante salientar que todos os dois currículos, eles são uma espécie de cartão de visita, tá? Do mercado de trabalho, né? Da uma abertura para o mercado de trabalho, daquele, digamos assim, daquela oportunidade que você tanto almeja, né? E que esses currículos é que irão realmente levar à frente a sua proposta de adentrar ou numa academia, né? Numa academia que eu digo numa academia, numa universidade, ou numa empresa, tá certo? É importante salientar que todos os dois currículos, independente de ser o Lattes ou seu currículo comum, eles precisam necessariamente estarem bem feitos, precisam se comunicar com a vaga que você quer, né? Quer seja, de repente, uma seleção de mestrado, que é uma das etapas, né, numa solicitação de currículo, é necessário que entregue o currículo Lattes, e quer seja uma seleção de emprego mesmo, uma empresa normal, que você precise, né, participar daquela seleção. Então, fica a dica de que quando você for fazer a sua seleção, preparar o seu currículo, você faça com muito cuidado, com muito zelo, com muita transparência, tá? Não minta no currículo, não minta em nenhuma informação que você vai colocar no currículo, porque necessariamente em algum momento você vai ter que provar, né? Ter os títulos que comprovem tudo aquilo que está sendo escrito no seu currículo e não vai ficar legal, né? Vamos combinar que se você colocar algumas verdades, elas serão descobertas. E é muito feio você já entrar numa empresa querendo burlar um tipo de seleção que a própria empresa está fazendo, né? E aí vamos lá. Todo o currículo, né? No caso aqui nós vamos falar o primeiro do currículo Lattes, é feito na plataforma Lattes. Esse currículo Lattes, ele é feito lá. Onde é que fica essa plataforma? No Google. Coloca lá no Google o endereço do CNPq, que é o Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está aí na tela, tá? É um site intuitivo que possibilita ao pesquisador colocar todos os detalhes da sua trajetória profissional. Então, lá você vai colocar a trajetória profissional, que foi o que você fez até hoje. O seu ensino na educação básica, né? As suas experiências no mercado de trabalho, as suas experiências acadêmicas. Essa logo que eu coloquei aí é uma logo justamente da plataforma Lattes, tá? Que indica que você está na plataforma, você vai fazer um cadastro, não é um cadastro tão simples, tá? Ele é um pouquinho complicadinho, mas nada de que você não consiga fazer. E necessariamente é importante você ter em mente também que a gente encontra muita coisa hoje no YouTube, né? Se você procurar lá alguns workshops explicando como fazer um currículo Lattes, provavelmente você vai encontrar. Então, antes disso, se você não tiver muita habilidade, assista com calma, veja com calma, faça suas anotações, recolha o material que é interessante para que você possa preencher o seu currículo e o próximo passo é enviar, né? E esperar que seja aprovado. O currículo Lattes, ele visa a construção da imagem da vida e trajetória profissional do cadastrado, dando especial ênfase à vida acadêmica. Dessa forma, esse currículo não é focado em experiências profissionais e suas habilidades, mas sim nas produções, áreas de atuação e experiências no sentido do âmbito de pesquisa em áreas de ciência e tecnologia, né? Na verdade, esse currículo ele faz um apanhado geral, pessoal. Ele quer ver quais foram as suas experiências, tanto no mercado de trabalho, lá vai ter onde você trabalhou, né? E tem também, tá? As suas experiências como atuação acadêmica, quais os cursos que você já fez e etc. Tá certo? O currículo Vitae é conhecido como CV ou simplesmente currículo.
O documento visa apresentar o perfil do candidato às empresas. Portanto, é uma síntese de qualificações e aptidões, onde o profissional descreve suas vivências profissionais, sua formação acadêmica, dados pessoais e até mesmo suas qualidades. Atualmente, o currículo é o mais pedido entre as empresas e funciona como um cartão de visita entre empregado e empregador. Então, gente, é importante, foi como eu disse a vocês, não adianta aqui você querer burlar algumas informações, porque em um momento dado serão descobertas e é muito feio. Então, se você não tem muito a agregar ao currículo, tá? Então, procure desde já fazer alguns outros cursos, procure cursos na internet que são gratuitos, dentro daquela área que você tem interesse. Por quê? Porque automaticamente um currículo bem recheado, um currículo mostrando para o recrutador que você é uma pessoa que pode até estar desempregada, mas no momento dado você está procurando oportunidade, está disponível para o mercado e que você tem algumas experiências a agregar realmente para a empresa, entende? Então, esse currículo ele também tem que se comunicar com a vaga. Não adianta nada você entregar o currículo, vamos lá, você quer uma vaga, por exemplo, almeja alcançar a vaga de contador. Você está fazendo um curso de contabilidade, uma graduação ou um técnico em contabilidade. E, de repente, você coloca no seu currículo que fez cursos de bolo, de padeiro, de dança, sei lá o quê. Entende? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Não que esses cursos não sejam importantes, eles são, mas para aquela vaga, eles não se comunicam. Então, essa comunicação ela tem que ser imediata. O recrutador tem que olhar e tem que ver de imediato, tá? É importante salientar também que se houver o pedido de uma foto, você procure uma foto bacana, uma foto visível, tá? Uma foto discreta, nada de colocar foto que você foi para a festa, ou abraçado com alguém, ou segurando um copo, uma bebida. Por quê? Porque os recrutadores, tá? Eles estão ali no processo seletivo formal. Isso não é um bate-papo numa roda de amigos que você está, mas você está pleiteando uma vaga de emprego. Então, isso necessariamente significa dizer que você tem que colocar alguns assuntos, né, peculiares, mas que sejam prontamente reconhecidos, tá? E aí, quando você, de repente, coloca algo que não tem nada a ver com a oportunidade, provavelmente o seu currículo já vai ser deixado de lado, tá certo? Então, é importante que você deixe claro qual é o cargo pretendido, tá? Se perguntar o valor de remuneração que você quer ganhar, você coloca um valor modesto, as suas experiências, formação acadêmica, tá? Por quê? Porque dessa forma, os seus objetivos serão alcançados, tá? Agora, não tente enganar. Saiba fazer um currículo da mais pura lisura, que você provavelmente não vai ter nenhum problema, tá bom, Denise? E desde já eu desejo um bom retorno quando alguém for em busca de um emprego, desde que tenha feito seu currículo condizente, né? E que aproveite as oportunidades que elas aparecem, beleza? Seguindo, nós vamos aqui agora falar sobre o processo seletivo, tá? O processo seletivo é aplicado, né, pelo próprio recrutador, pela pessoa também que vai recrutar as pessoas na empresa, tá certo? Ele vai buscar as habilidades que ele quer encontrar naquelas pessoas, né? É o primeiro momento de interação que você tem com a empresa, tá certo? O colaborador tem com a empresa. Então, normalmente, são divididos em etapas, gente. Em etapas, tá? Por quê? Para que o profissional ele possa participar, tá, dessas etapas de acordo com cada empresa. Então, esse processo seletivo, né, quando a empresa normalmente ela abre a vaga, tá? E aí nós estamos vivendo um momento delicado com essa pandemia, significa dizer que as exigências serão ainda maiores, tá? Mas não perca a esperança. Nós que estudamos, que estamos no mercado de trabalho, nós sabemos, na verdade, que essas mudanças elas sempre acontecem. Nesse momento, é um momento delicado por conta dessa pandemia que estamos passando, mas isso não significa que as portas não irão se abrir, né? As empresas irão contratar, as empresas irão selecionar. E para que a empresa faça essa seleção, tá? Ela precisa primeiro fazer uma análise de quais são as vagas disponíveis, para que ela possa divulgar o perfil, tá, de contratação, e você possa se candidatar. Nesse processo seletivo, tá? Fica cada empresa responsável de fazer a sua seleção. Algumas mais, outras menos, entende? Algumas vão fazer realmente entrevistas, vão ver as competências que você tem, vão eleger quais são o tipo de
de cargo que você vai ocupar, né, na empresa. Entretanto, vale ressaltar que é importante você ter em mente que todo processo seletivo ele também está diretamente relacionado com o currículo, né? Por exemplo, se você vai participar de uma entrevista de emprego, tá? Você não vai agora só mandar o currículo ou só entregar. Vamos dizer que você já está na etapa do processo. Entregou o currículo e agora você foi convidado a participar do processo. Então, esse processo, quando você for, vá bem arrumado, né? Uma roupa discreta. As mulheres, normalmente, não passam muita maquiagem. Passe um batom discreto, não precisa ser aquele vermelhão, né? Um brinco discreto. Entende, gente? Quando chegar lá, vocês se comportem, porque às vezes as pessoas falam alto, riem muito alto. Então, normalmente, quando você entra numa empresa, provavelmente, a partir do momento que você se candidatou à vaga, foi selecionado, está participando do processo, quando você entra na empresa que você já está esperando, provavelmente as pessoas já estão lhe analisando, entende? Ah, mas e aí? E aí que você vai acompanhar de acordo com o processo. No momento da entrevista, no momento de uma redação, que muitas vezes é escrita, no momento de uma dinâmica de grupo, que você tem que fazer. Quando for participar da entrevista também, não minta em momento nenhum, fale a verdade. Se você nunca trabalhou naquela área, diga que você tem disponibilidade, que você está aberto a aprender, entende? Então, eu, eu entendo, pessoal, que parte do princípio que nós precisamos sempre falar a verdade, tá? Precisamos sempre dizer a que você veio. Por que você está aqui? Você quer essa vaga de emprego por quê? Entende? E as pessoas gostam de ouvir a verdade. Então, necessariamente, você usando da boa-fé, né, o recrutador que já está habituado a fazer esse tipo de seleção vai entender de imediato o que você deseja, e aí também eu desejo uma boa sorte e que quem for participar de um processo seletivo se dê muito bem, ok? Vamos agora falar um pouquinho, né, das etapas. Quais são as etapas? E aí eu coloquei um modelo, porque esse processo ele varia muito de empresa para empresa. Não quer dizer que todas as empresas sejam da mesma forma, ok? Então, primeiro nós temos a triagem dos currículos, que já é o primeiro passo. Depois a entrevista, que provavelmente será com uma psicóloga, tá? Uma psicóloga organizacional, uma psicóloga tradicional, que vai fazer algumas perguntas, dependendo do contexto da empresa. Nós teremos também provas de conhecimento, que muitas vezes as pessoas fazem prova de português, prova de matemática, ou só uma redação. Fica a critério também das empresas, né? Testes de conhecimento, e aí vem teste de inteligência, tá? Simulação, que são as dinâmicas que as pessoas fazem normalmente, né? A dinâmica de grupo, para ver como é que você realmente consegue se sair naquele momento dado da seleção, que você está participando. Ali você está sendo analisado, entende? Mas faça com tranquilidade, faça com modéstia, né? Com seriedade, que você vai ver que tudo dá certo. Vamos agora falar um pouquinho, né, do contrato de estágio. Gente, o contrato de estágio, ele é totalmente diferente de um contrato de emprego, entende? O contrato de estágio, ele não é regido pela CLT, justamente. A CLT é aquela carteira de trabalho azulzinha, né, que nós temos. Ele não é regido porque ele não é uma relação de emprego, ele é uma relação de estágio, tá certo? Por que que essa relação de estágio ela existe? Nós precisamos ter uma relação triangular. O que é essa relação triangular? É justamente o momento que nesse contrato, nesse termo de compromisso, é um termo que a empresa, o aluno e o colégio ou a faculdade que você está estudando tem essa relação. Os três estão interligados. Você não tem como alcançar uma vaga de estágio se você não está estudando, se você não está fazendo a graduação ou se você algum curso que você esteja fazendo que precise necessariamente de um estágio, tá certo? Então, esse contrato de estágio, ele é regido pela Lei 11.788 de 2008. Todos os estudantes participam dessas vagas. Há vagas que são remuneradas e há vagas que não são remuneradas. Depende a critério da oportunidade que está sendo oferecida, tá certo? No entanto, o estágio ele deve fazer parte da grade curricular do projeto pedagógico que as escolas oferecem para as empresas. Vamos lá, nós temos aqui no Brasil o SESC Senat, né? Nós temos o SESC Senat, nós temos o Senai, entende?
São escolas que estão preparando, nós temos o SENAC, né, que é o Sistema S, preparando pessoas, alunos, para o mercado de trabalho. Então, quando você consegue um estágio, você vai se preparar dentro daquela vaga. Voltando ao exemplo da contabilidade que eu dei inicial. Se você está fazendo um curso técnico em contabilidade, você vai, né, angariar uma vaga numa empresa, num escritório de contabilidade, para que você procure se comunicar com aquela oportunidade também de aprendizagem. O estágio ele existe justamente no intuito de ensinar você, de mostrar para você como, de que forma se dá o dia a dia daquela profissão, entende? Porque se é aquela profissão que você realmente escolheu, tá? Você vai observar e vai entender de que forma ela se dá no dia a dia. E aí nós temos também que entender que dentro desse contexto de aprendizagem, nós precisamos saber qual itinerário formativo eu pretendo alcançar. O itinerário formativo significa dizer as opções, né, de formação que agregam valor àquela vaga que você está. Por exemplo, técnico em contabilidade. É importante que você faça algum curso extra de matemática, de português, de informática, de idiomas. Isso é um itinerário. Por quê? Porque ele está formando aquele profissional que necessariamente hoje, nessa condição, está como estagiário, mas que daqui a pouco ele estará como profissional da área da contabilidade, dentre outras, tá? Eu dei o exemplo da contabilidade, mas isso acontece em todas as áreas. O contrato de estágio, ele também não pode exceder a 2 anos. É o prazo que nós temos. 2 anos é o prazo do estágio. Entretanto, há a exceção. A exceção são para pessoas que têm deficiência. Que essas pessoas que têm deficiência, o contrato de estágio vai ser regulamentado entre as partes, pelo prazo que convier a eles. Entende? A carga horária também ela varia muito de empresa, né, para empresa, de curso para curso. Se você está fazendo estágio no nível médio, você tem um horário de curso, tudo isso está regulamentado na lei, depois vocês dão uma olhadinha. É a 11.788 de 2008. O contrato de estágio, tá? Fora isso, ele também tem os seus benefícios, tá certo? O contrato de estágio, você tem um seguro obrigatório para o estagiário, haja vista, vem acontecer algum problema, você está assegurado. O contrato de estágio também, você pode, no período de provas que você tem da faculdade ou da escola, né, da educação básica, naqueles dias que você tem aula, você pode pedir uma folga, tá? Levando a declaração, o calendário das instituições, mostrando que naquele dia você precisou ficar em casa estudando. Não precisa repor aquele dia. A lei autoriza que você possa faltar naquele dia que você vai ter uma avaliação, tá certo? As férias também do estágio, tá? Elas podem ser condizentes, esse período de férias, com o período letivo das escolas. Entende, pessoal? Então, são diversos benefícios que muitas vezes as empresas até tratam os estagiários como se funcionários fossem da empresa, sabe? Às vezes, algum benefício que o próprio servidor recebe, o colaborador, o estagiário também ele recebe. Então, fica a critério de cada um, mas sabendo que é uma ótima oportunidade de aprendizagem, sem sombra de dúvida. Aqui nós vamos falar de outro contrato, é o contrato de trainee, tá? O contrato de trainee também é uma oportunidade excelente. É um termo em inglês que define o cargo dentro de uma empresa, numa hierarquia. Porque aquela pessoa ela vai participar de algumas etapas, tá? Para quê? Para que ela possa necessariamente ocupar uma vaga. É uma vaga em aberto, entende, pessoal? Essas vagas são distribuídas entre jovens executivos recém-formados em cursos superiores e cursos técnicos, depende de cada empresa. Tem uma variável duração conforme cada empresa, tá? Os funcionários ele terá um tutor que irá acompanhar. Para quê? Para gerir a carreira. Esse trainee, quando ele consegue alcançar todas as etapas de seleção, são algumas etapas bem rígidas, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, entre algumas multinacionais, como a Ambev, a Brahma, entende? Algumas empresas, para que vocês possam ver como funciona e, de repente, até querer se candidatar. E é interessante também, porque são oportunidades que muitas vezes lhe permitem viajar. Você ir para outros países, você conhecer outros estados. É uma oportunidade bacana, beleza? Então, o contrato de trainee é totalmente diferente do contrato de estágio.
E aqui, gente, eu coloquei uma observação para a gente ver o que é diferenciar um do outro. O estágio. O estagiário deve cursar faculdade, de preferência no curso que tem a ver com o estágio. Isso. Você não pode estar fazendo um curso de psicologia, um curso de enfermagem, um curso de contabilidade, conseguir um estágio em algo que não tem nada a ver. Isso não convém, tá? O trainee precisa estar no fim do curso ou formado, de preferência a menos de 2 anos. Essa é uma exigência do trainee. O estagiário são 6 horas diárias pelo período máximo de 2 anos. O trainee, 8 horas diárias. Cada empresa define a duração do seu programa. Fica a critério das empresas. Já o estágio, não. O estágio tem que ser 2 anos e 6 horas diárias. O estagiário, ele recebe salário e tem férias. Não tem carteira assinada e nem benefícios trabalhistas. O estagiário, é como eu disse, algumas empresas elas oferecem uma bolsa, não é salário. Salário é quando a pessoa é contratada, é um colaborador da empresa, ela recebe uma bolsa de estágio. É obrigatório que todo estágio tenha bolsa? Não, não é obrigatório. Entretanto, há algumas empresas que oferecem, às vezes, vale transporte, vale alimentação, oferecem a própria bolsa de estudo, tá? O trainee, além de ser remunerado, tem carteira assinada e direito, e férias, 13º e FGTS. O trainee é um funcionário, né? Ele é um funcionário que ele está passando por aquele treinamento e certamente almejando, né, uma vaga melhor daquele estado. O estagiário. Pela alta rotatividade, as empresas abrem vagas de estágio anualmente. Então, para as empresas, é importante que ela tenha esses estagiários. Os estagiários são muito bem quistos nas empresas. Por quê? Porque a redução de imposto é grande. Entretanto, para a empresa, tá, ela vai ter uma economia em alguns impostos, quando ela necessariamente quiser e oferecer alguma vaga para estagiário. O trainee, fatores como o salário maior, diminui o número médio de vagas. Então, a diferença entre o trainee e o estagiário, porque o estagiário, ele até pode, o contrato de estágio, virar um contrato seletista. Você pode, de estagiário, virar um colaborador da empresa. Poderá. Para isso, você precisará fazer o quê? Se mostrar para que veio. Né? Se você está num momento que você está passando por um estágio, você tem que se oferecer, procurar mostrar sua proatividade, ser assíduo, ser pontual. Nos 2 cargos você precisa fazer isso, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa disponibilidade, as empresas vão lhe ver com bons olhos, vão dizer, olha, isso é um pretenso candidato a uma vaga, entende? Não de estágio, mas de colaborador da empresa. O trainee, por sua vez, o salário é maior, a remuneração, né, o salário maior diminui o número médio de vagas. Então, nem todas as empresas elas abrem com uma frequência maior as oportunidades para o trainee. O estagiário, ele complementa o aprendizado da faculdade com atividades práticas e apresenta o dia a dia da profissão, é o que eu disse para vocês. O trainee promove a passagem de aprendiz por várias áreas da empresa a fim de capacitá-lo para cargos de gerência. Então, a intenção do trainee é justamente essa, favorecer com que ele chegue num cargo de executivo, num cargo onde a oportunidade foi ofertada a ele, ele preencheu os requisitos, tá? Normalmente são pessoas solteiras, mais jovens. Por quê? Porque ela tem disponibilidade maior de viajar, né? De conhecer outros estados, outros países. E as empresas, quando contratam o trainee, ela observa muito essa disponibilidade do funcionário, né? Do candidato à vaga de trainee. Certo, pessoal? Até aqui tudo beleza, né? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a matriz SWOT, que é conhecida como a matriz FOFA, tá? Essa matriz FOFA é uma técnica de planejamento estratégico, turma, para auxiliar as pessoas nas organizações a identificar. Identificar o quê? Como o quadrante já diz, né? Nós temos fatores negativos, vamos analisar as fraquezas, o W significa fraquezas, o T, ameaças, o S de força e o O de oportunidades, tá? São os fatores negativos, fatores positivos, fatores externos e fatores internos, ok? E aí, vamos lá. Para que a gente precisa falar dos fatores negativos, tá?
fatores negativos, tanto as fraquezas como as ameaças. Então, você precisa fazer uma análise estratégica. A sua empresa precisa passar por uma análise constantemente, ou mensal, ou anual, ou trimestral, ou semestral, não sei como a empresa faz. Mas é importante que essa matriz ela também sirva tanto para as empresas pequenas como para as empresas grandes. E é uma matriz também que serve para a análise de algumas habilidades pessoais que você tem e você quer utilizar, tá? Nessa análise pessoal, você vai pegar uma folha de papel, vai fazer esse quadrante e vai escrever os pontos. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas ameaças? Quais são as suas forças e as suas oportunidades? Entende? Dentro dessas forças e fraquezas, quais são os fatores internos, tá? Internos no sentido dessa análise nossa pessoal, o que você vê, né, em determinadas circunstâncias da sua vida. E os fatores externos, de que forma que eles podem contribuir com as oportunidades e de que forma eles podem ser uma ameaça para você. Quanto à empresa, a empresa tem que também estar atento aos fatores positivos e os fatores negativos, tá? Porque se a empresa ela trabalha aleatoriamente, sem ela ter um controle, fica muito solto, né? Porque a intenção da empresa, normalmente, é aumentar a produtividade com ganhos, né, bons, mas que tenham uma economia, né? Normalmente as empresas são assim, ela precisa ter uma economia, e ela vai ter economia de quê? De alguns insumos, economia às vezes de profissionais, ela precisa reduzir o quadro. Então, gente, essa matriz SWOT é uma matriz extremamente utilizada nas empresas, é uma matriz que nos ajuda a analisar esse quadrante e nos permite, tá, ter uma sacada e uma reflexão bacana dos negócios, contribuindo com o planejamento estratégico e operacional das empresas. Então, esse planejamento estratégico ele é fundamental. Fundamental porque nos permite necessariamente, tá, você acompanhar o que está acontecendo dentro da empresa, o que está acontecendo nos pontos internos, nos fatores externos. Por quê? Para que você não possa ser pego de surpresa. E aí ninguém quer ser pego de surpresa, né? Então vamos combinar. As pessoas querem sim ter sucesso, e para que esse sucesso seja alcançado, a gente precisa, digamos assim, trilhar alguns caminhos. E um dos caminhos que é super fácil, acessível, não precisa de muita estrutura para que você possa sentar numa mesa, né, chamar as pessoas que trabalham na gestão e vamos analisar aqui, ouvir as pessoas numa gestão democrática e participativa, qual é a opinião delas. E é como eu disse, vou relembrar, podem ser grandes empresas como pequenas empresas. Se ela é grande, um dia ela começou pequena, né? E graças à sua gestão, ela foi crescendo. Tantas outras não têm esse devido cuidado e muitas vezes acabam o quê? Fechando as portas, tá certo? Então, é uma opção de gestão, é uma opção para que o planejamento estratégico seja visto e revisto e que você possa ter sucesso quando for sentar e planejar com calma, com tranquilidade, analisando, viu? Vendo com tranquilidade o que deve ou não ser feito, ser tirado, ser colocado e etc. Beleza? Aqui nós vamos para o plano de negócio. O plano de negócio, como o próprio nome já diz, serve como orientação na busca de informação detalhada sobre o ramo, né, contribuindo para a identificação da viabilidade na ideia de gestão da empresa, estando inserido também nos projetos, tá certo? Os projetos pessoais e os projetos profissionais. Um plano de negócio, ele pode ser um projeto pessoal e pode ser um projeto profissional, tudo dentro da perspectiva de presente e futuro, para que possa trilhar um itinerário formativo para a carreira. Mais uma vez, aí eu tenho o modelo que eu coloquei aqui, eu tenho análise de mercado. O que é que esse mercado está me dizendo? Qual a comunicação que o mercado está mostrando para mim? Tá? Eu tenho que analisar no Brasil, nos estados, nos municípios, quando eu trabalho com aquele produto, se aquele produto é bem aceito, se era, se deixou de ser, se não está sendo. Então, eu preciso fazer essa análise criteriosa dentro do meu plano de negócio, para que eu tenha sucesso. Plano de marketing. Marketing é a propaganda, né? E aí nós sabemos que a propaganda é a alma do negócio.
se você tem uma propaganda bacana, se a sua propaganda se comunica com o seu público, né? Você precisa necessariamente trilhar um caminho de marketing para que esse marketing seja favorável às suas ideias, ao seu plano, para que esse marketing possa alavancar suas vendas, possa fazer com que a sua empresa fique vista, a sua empresa fique lembrada. Quando as pessoas falarem um determinado produto, aquele produto venha à sua mente, tá? Daquela empresa. Então, o marketing ele tem que ser feito com os melhores profissionais possíveis, para que realmente você possa entender e possa compreender, tá? Nesse período também que nós estamos passando, o marketing digital, ele está sendo muito bem utilizado, né? Inclusive, é uma das profissões, não do futuro, mas do presente, porque essa pandemia, né, essa crise de saúde pública que todos nós estamos passando nesse momento, aconteceu, né, antecipou algumas coisas, e alguma delas foi justamente esse marketing digital, porque a internet está sendo muito bem trabalhada nas empresas, né? Hoje não tem como a empresa não ter mais uma equipe de TI, pessoas habilitadas no marketing, para que possa fazer essa associação dos produtos com aquilo que a empresa quer vender. Nós temos também o plano operacional. Como é que a empresa vai trabalhar? Qual é a ação da empresa? Ela vai fazer o quê para agregar valor, né? Essa operação é justamente as vendas. De que forma essas vendas irão acontecer? De que forma nós iremos vender, nós iremos comprar, né? Essa via de mão dupla. E o plano financeiro propriamente dito. O plano financeiro é aquilo que eu tenho em caixa, é a minha reserva de caixa, é o que eu posso trabalhar, o que eu tenho para trabalhar. O plano financeiro, que aí a gente sabe que ele não é o mais importante, mas é um dos mais, né? Por quê? Porque se você não tem dinheiro, as finanças, você não consegue gerir toda aquela ideia que você tem. Você pode até ter boas ideias, mas se você não tiver um capital de giro, né? Um plano de emergência para que você possa realmente pôr em prática, as ideias ficam perdidas, né? Elas não terão utilidade. Então, o plano financeiro, ele também é extremamente importante. E o sumário executivo, né? O sumário executivo é justamente aquelas pessoas que trabalham na empresa. Quais são as pessoas, quais são os executivos que eu vou trabalhar? Quais são as pessoas, quais são os colaboradores? E essas pessoas também são importantes, porque não adianta eu ter um plano de negócio nota 10 se eu não tenho pessoas capacitadas ao nível de poder alavancar a minha empresa. A empresa ela não é gerida sozinha, a empresa não é gerida por robô. E se for gerida por um robô em alguns setores, ainda assim precisaremos de pessoas para administrar aquele sistema, tá? Que a computação chama. Então, necessariamente, um plano de negócio, e aí é o que eu digo, bacana, né, dessas estratégias que a gente está vendo aqui, é justamente quando esse plano de negócios você pode agregar também à sua vida particular. Então, plano de negócio, por exemplo, se você está fazendo uma faculdade, você precisa fazer essa análise de mercado. Gente, eu optei em fazer determinado curso, mas o mercado está propenso a esse curso? Porque não adianta fazer por fazer. Você tem que fazer uma graduação visando um fim. E esse fim ele tem que trazer um retorno, porque você vai ter perdas diretas e indiretas. Você vai ter investimentos diretos e indiretos. Então, não adianta você passar 5 anos da sua vida, todos os dias, praticamente indo para aquelas aulas, e ao final você dizer assim, e agora? Então, esse plano de negócio, ele tem que estar sempre na sua mente, você tem que visar qual é o caminho, onde você quer chegar, de que forma você deve trabalhar para que você não seja pego de surpresa. Então, esse plano de negócio, ele também ajuda nas nossas análises pessoais, não só de empresa, mas análise pessoal também no nosso dia a dia e da nossa vida. Tudo bem? Ok? Tudo certo, né? Vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho puxado, mas é necessário. Agora nós vamos falar desse planejamento, tá? Acho que o nome é assim, gráfico de Ishikawa, né? É um gráfico que ele tem o formato de uma isca de peixe, de uma escama de peixe, tá? Que tem a intenção justamente que ele é conhecido como diagrama de causa e efeito. É o diagrama espinha de peixe. Tem como objetivo gerenciar e fazer o controle de qualidade para analisar os efeitos ou os problemas.
analisar os efeitos e os problemas. É muito utilizado pelo setor administrativo para gerenciamento e controle da qualidade em diversos processos. Assim, é feita uma lista de possíveis causas e depois se faz o diagrama de causa e efeito. Quais foram as causas daqueles problemas e os efeitos que nós iremos ter, tá? E aí, eu coloquei para vocês um exemplo, ó, o método, o material e a mão de obra. Método, material e mão de obra. O método é a metodologia, como é que nós vamos utilizar? E aí ele diz, causa primária, né? A segunda causa, a terceira causa e a causa raiz. A primeira causa, o que foi que aconteceu? Qual foi a segunda causa? E a terceira causa, né? Então, essa metodologia a gente vai analisar e vai fazer essa descrição do problema, para que a gente possa realmente trazer a solução, né? Porque problema nós sabemos que sempre existirá, mas nós precisamos saber uma solução. E essa solução, ela deve ser condizente, sim, com nossos planos, entende? Nossa estratégia, nossa gestão. O segundo momento é o material. Que tipo de material que eu vou usar para que essa metodologia ela seja realmente atacada? Na mão de obra também, tá? O que é que eu vou utilizar? São pessoas, são objetos, o que é que eu vou fazer? Então, desse modelo de gráfico, ele é um modelo que permite justamente você fazer um diagrama das causas e efeitos para que você possa solucionar determinados problemas que a empresa existe. Vamos para o próximo gráfico. O gráfico de Pareto, tá? É um gráfico, necessariamente, que ele prioriza a ação que trará o melhor resultado. Composto por barras, é um gráfico composto por barras, que ordena as frequências das ocorrências em ordem crescente, permite localização de problemas vitais e eliminação de futuras perdas. É conhecido o gráfico de Pareto como 80-20. Ele diz que 80% das consequências advém de 20% das causas. Tem esse nome em homenagem ao italiano Vilfredo Pareto, que permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas. E aí eu trouxe um exemplo de uma folha de pagamento de uma empresa. Ele colocou atrasos na folha de pagamento, tá? O atraso maior, a gente observa que está sendo o quê? A nota fiscal atrasada. Depois vem cobrança indevida, problemas na tesouraria, nota fiscal errada, falta de recursos em caixa e outros tantos problemas. Então, o gráfico de Pareto, ele faz essa análise. É como ele diz, que 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, nós precisamos saber quais são as consequências e as causas para que a gente possa resolver. É um gráfico também muito utilizado no cronograma de estudos, né? Normalmente, esse gráfico de Pareto, ele também é muito bem visto no cronograma de estudo, que as pessoas fazem essa análise de aprendizagem. Interessante, gente, é vocês observarem que todos esses gráficos que nós estamos falando, vamos falar de mais alguns aqui, eles trazem essa oportunidade de você não só adequar a empresa, né, aos seus negócios, mas você adequar também ao seu dia a dia, né? É bacana isso, porque você começa a ver com uma perspectiva macro, não só micro de empresa, mas macro de vida, de empresa, agregando valor aos dois lados, né? Vamos falar agora dessa planejamento de gestão 5W2H. Olha lá. Por quê, quem, quanto, como, quando, onde e o que, tá? Olha lá, o porquê é o motivo e o benefício. Quem foi responsável ou a equipe. Quanto, custa ou a quantidade. Como, atividade e processo. Quando, a data e o cronograma. Onde, local e o departamento. E o que, o objetivo e a meta a ser alcançada. O gráfico deixa eu ver aqui. O gráfico de 5W2H é um gráfico justamente que ele traz para a gente essas informações que você precisa adequar justamente. Para quê? Para que você possa, né, fazer essa análise desse apanhado em geral, né? Que você vê necessariamente que esse gráfico, ele diz com todas as formas, tá? Com todas as formas, o porquê que você está fazendo determinado planejamento para a sua equipe.
certo? E ele diz aqui, ó, o que são os objetivos e são as metas. O porquê é o motivo e os benefícios. Ele está autoexplicativo, né, gente? Quem é o responsável e a equipe. Quanto custa e a quantidade do que você vai precisar gastar. O como é a atividade e o processo, o quando, a data e o cronograma, o onde é o local e o departamento e volta, ou seja, é um grafo que ele necessariamente ele vai fazendo um círculo, tá? E esse círculo, ele serve para que você possa, ao final, fazer essa análise do todo, né? Verificando cada parte no seu devido lugar e de que forma, tá? Eles vão complementar uns aos outros. Vocês observam que é um diagrama, né? É um diagrama onde ele vai, um gráfico, na verdade, que ele vai se intercalar, né? Se intercalar e ser homogêneo ao mesmo tempo, porque todos estão ligados ao centro do problema, ok? O gráfico planejamento, o gráfico de Gantt, tá? O gráfico de Gantt, aí eu trouxe também dois modelos de gráfico, né? Conhecido como diagrama de Gantt. A sua origem se deu, né, no harmonogram, com o objetivo de acompanhar esse documento através de fluxo de trabalho. Entretanto, no século XX, o Henry Gantt criou o gráfico como conhecemos, com o objetivo de evitar atrasos na produção das fábricas. Hoje ele é usado no gerenciamento de projetos e a sua produção nas empresas e indústrias. Dessa forma, fica mais fácil a visibilidade por parte da equipe de avaliar prazos de entrega e recursos. Tá? É interessante, gente, porque esse gráfico também, a gente observa que, independente do modelo de gráfico que nós estamos falando aqui, são gráficos importantes para as empresas, que podem ser utilizados de diversas formas. Mas que você vê que todos eles têm o mesmo objetivo, analisar causas e efeitos, tá? Analisar possíveis perdas e possíveis ganhos, e fazer uma análise geral para que a equipe esteja ciente do que está acontecendo. Porque se você tem uma equipe e você não se comunica com essa equipe, fica muito difícil você alcançar um sucesso, tá? Por quê? Porque necessariamente, tá, a equipe tem que estar sabendo o que está acontecendo na empresa, né? O cronograma, por sua vez, é também algo extremamente importante, tá? O cronograma é um instrumento de planejamento e controle, semelhante ao diagrama, que são definidos e detalhados minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período de realização de um trabalho ou de um projeto. E aí também precisa essa análise de calendário, de datas, de dias, de horários, de equipes e etc. Tá? Então é importante entender que todo esse planejamento de gestão é um planejamento de gestão, quer seja empresarial, quer seja pessoal. Entende? E isso favorece, beleza? Então, você vai escolher, você quanto empresa, você vai entender e vai observar qual desses gráficos se comunica com a sua necessidade, qual desses gráficos está mais próximo da sua realidade, para você sentar com a equipe, você montar e fazer essa análise macro e ver o que é que pode ser melhorado. Porque, afinal de contas, quando nós estamos numa empresa, quando nós estamos gerindo algo, nós precisamos fazer uma avaliação constante para sabermos realmente se estamos progredindo ou se estamos reduzindo, né? E a intenção aqui é progredir, não reduzir. Aqui nós vamos falar também um pouquinho da independência financeira, certo? A independência financeira está diretamente ligada à reserva de emergência. E aí, nessa pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas empresas fecharam as portas e foram pegas de surpresa. Então, gente, fica essa análise, essa independência financeira, tá? Por quê? Porque, afinal, não vivemos a par das finanças. Tudo gira em torno do nosso rendimento, porque nós precisamos, né, sobreviver, precisamos viver, além do sobreviver, de viver. E nós só iremos ter a oportunidade de viver, de conhecer, de comprar, de estudar, de fazer tudo isso, se necessariamente nós temos esse controle das nossas finanças. Porque essa independência, a gente sabe que ela só advém do controle e do cuidado que você tem, da gerência das suas finanças. Então, se você é uma pessoa que gasta desenfreadamente,
Se você é uma pessoa que não tem controle, que tudo que vê quer comprar, que tudo compra e deixa de pagar, porque aí gera uma bola de neve. E aí eu sugiro que vocês assistam o canal do Me Poupe, da Natália Cury. É um canal simples no YouTube, objetivo, que ensina justamente a você lidar com as finanças. Ensina como você sair do seu perrengue, né? Porque normalmente a gente, quando a gente não tem essa independência financeira, é porque você não sabe gerir as suas finanças. E gerir as finanças, se você não sabe, você precisa aprender e precisa ir em busca de alguém que possa lhe ajudar, tá? Leia livros, leia vários, no Instagram também tem vários posts sobre finanças, como você cuidar das suas finanças e, além de tudo, esse canal que eu acho que é um canal válido, é interessante, as dicas, quando a gente dá aqui de canal, são dicas bacanas, né? A independência financeira é quando você possui dinheiro suficiente para viver um período sem salário. E o que é que esses analistas de mercado dizem? Para que você possa ter essa independência financeira, você tem que ter um ano à frente do seu salário. Significa dizer que a sua reserva de emergência deverá ter 12 meses guardado num banco, tá? Mas num banco parado? Não. Num banco rendendo. Num banco que renda todo dia, tá? Diariamente. Não como a poupança, que rende uma vez por mês e o índice é mínimo, quase nada, né? Hoje nós já temos investimentos em que você bota em alguns bancos, normalmente os bancos digitais, nós temos esse boom também de bancos digitais atualmente, e eles lhe permitem ter um rendimento diário, às vezes 1 centavo, 2 centavos, daqui a pouco você já ganhou R$ 5 com o dinheiro lá parado, né? E isso é importante, do que você deixar o dinheiro ou então querer investir em algo que depois você se arrependa. Para conseguirmos essa independência, eu vou citar alguns hábitos que nós precisamos ter para que essa independência venha. Primeiro, evite dívidas que possam comprometer a sua liberdade financeira. Então, é como eu disse, não compre além do que você pode pagar. O grande problema do ser humano é esse, ele querer comprar além. Se ele ganha 100, ele quer comprar 200. No próximo mês, ele quer comprar 300, mas ele só ganha 100. Então, ele vai criar uma bola de neve onde, infelizmente, essa liberdade financeira ele não vai ter. E, gente, vamos combinar, a parte de espírito é a melhor coisa, né, para nossa cabeça. Do que você estar preocupado em pagar a dívida sem você ter. Mas a dívida, ela não veio. Você foi em busca dela, entende? Ela não veio sozinha. Segundo, gaste menos do que o que você ganha. Isso parece cantiga de galo, né? Mas é a pura verdade. É simples e básico. Você ganha 100, guarde 30, né? 30% do seu ordenamento tem que ser guardado. Dos 100 você guarda 30 e os 70 você vai administrar. Esses 30 é como se nem existisse. Na sua cabeça você tem que entender o seguinte, que 30% vai para a minha reserva de emergência. Todos os meses eu tenho que guardar. Tá, mas se nesse mês eu não pude guardar 30, guarde 15, guarde 10, guarde 20, mas guarde alguma coisa. Entende, gente? Porque isso é hábito, é mudança de hábito. É uma nova forma que você vai se adequar. E para que isso aconteça, você precisa necessariamente estar preparado. Vai ser difícil no início, vai ser desafiador, mas vai valer a pena, você vai ver. Ignore o vizinho e comece a olhar para as suas conquistas. Não se importe com o que os outros têm, se importe com o que você tem. Valorize aquilo que você já conquistou até hoje. Porque algumas pessoas ficam preocupadas com o vizinho que comprou isso, comprou aquilo. Não interessa, gente. O importante são as suas prioridades e não a do outro. Invista em títulos de renda, tá? O canal Me Poupe, que eu disse para vocês, lá ela explica, tem um playlist de vários programas que existem nos bancos, principalmente banco digital. Porque a vantagem do banco digital é que alguns deles não cobram taxa nenhuma. Diferente dos grandes bancos que nós conhecemos, que eles cobram taxa para tudo. Taxa para tudo. Taxa para manter a sua conta, taxa se você fizer uma transferência entre bancos ou fora outros bancos estranhos, né? Tipo, você vai fazer a transferência da Caixa Econômica para a Caixa Econômica, tá? Você paga. Você vai fazer uma transferência da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, você paga, entende? E quando você faz uma transferência nesses bancos digitais, você não paga, não existe taxa. Então, vários, digamos assim, vários impostos que são cobrados dos bancos grandes, oficiais, os bancos digitais, eles não cobram,
Por isso que eles estão ganhando muitos adeptos. Inclusive, eu sou uma delas, que estou saindo dos bancos grandes e indo para os bancos digitais, tá? Invista em direção à sua conquista financeira. Se hoje você está fazendo a faculdade, você está fazendo um curso, isso é investimento. Você vai ter retorno lá na frente. Por isso que quando você estiver estudando, você tem que estar estudando de verdade, focado, antenado, procurando saber a sua área sempre. O que é que está acontecendo na sua área? Qual é a movimentação atualmente que está acontecendo? O que é que eu preciso fazer para que essa minha área ela seja cada vez, digamos assim, cada vez acrescentada a algo nela, agregando valor à minha área? Por quê? Porque eu não vou ser mais um profissional. Eu quero ser um profissional qualificado, um profissional de excelência, um profissional que eu possa oferecer para o mercado algo a mais do que os que já existem. Entende isso? Então, esse investimento, ele é extremamente importante. E no planejamento, tá? Você precisa focar no seu planejamento, nas suas contas fixas e contas variáveis. Então, vamos lá. Contas fixas são aquelas contas tipo água, luz, telefone, etc. Contas variáveis, tipo, você vai no cinema, você não vai no cinema todo mês, né? Ou se for, tem que diminuir, porque tem que economizar. Entende? Então, você precisa fazer essa análise, esse planejamento. E aí eu dei hoje várias ferramentas de sugestão de gráficos que você pode traduzir justamente para o seu planejamento pessoal, tá certo? Veja o que as pessoas que conseguiram liberdade fazem. As pessoas que conseguiram essa liberdade financeira, o que é que elas fazem, essas pessoas? Né? A Natália Cury, ela diz lá, ela diz justamente o que é que ela faz, como é que ela chegou a alcançar 1 milhão, ela diz, está lá no vídeo, tá? Então, cada um de nós pode fazer isso. E isso é bacana, gente, por quê? Porque você começa a observar que vale a pena, entende? Isso que todo mundo consegue, basta ter o quê? Organização, entende? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que a gente fez uma revisão aqui da matéria que foi dada na unidade 2 desse semestre. E eu coloquei aí uma frase do Pedro I, onde ele diz independência ou morte, né? É independência ou morte, a gente precisa fazer essa reflexão, porque se você necessariamente não tem o cuidado, o planejamento, e aí observa, nós começamos do currículo e chegamos na independência financeira. E tudo condiz, ou seja, você não pode ser um excelente profissional se você não agregar valor à sua carreira, tá? Você não pode ser um excelente profissional se você não usar aqueles métodos de planejamento para que você possa fazer uma análise e observar quanto você é empreendedor, quanto você é empreendedor de carreira, empreendedor da sua carreira. Você não é um empresário, mas contrapartida você vai empreender na sua carreira. Você está se formando, você está acreditando, você está planejando para que você possa ser o melhor profissional desta vida. E se você não faz isso, né? De certa forma, nós morremos para o mundo, morremos para o mercado. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma independência de sucesso, uma independência que nos traga um retorno maravilhoso. Não é assim? Então, nós concluímos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos em próximos vídeos, outros vídeos que eu vou gravar para vocês, tá? E fiquem com essa reflexão, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.